pessoal, hoje a Cintia Arteira vai ensinar vocês a fazer um stencil bem fácil e bem baratinho, tá? Então, eu fiz esse daqui, ó, de florzinha e fiz 2 vezes. O que eu vou precisar para fazer esse trabalho aqui? Eu imprimi a imagem que eu quis usar, que é essa florzinha aqui bem abstrata, meio geométrica, nesse tamanho aqui, tá? E esse foi o desenho que eu fiz, certo? Para chegar nesse resultado aqui. Você pode escolher o desenho que você quiser. Hoje eu vou fazer o trabalho com o flamingo, que é essa ave da moda aí da meninada que elas gostam ultimamente de fazer, tá bom? O que eu vou precisar para fazer esse trabalho hoje? Eu vou precisar... Bom, depende, se você vai fazer um trabalho escolar, você pode estar utilizando tinta guache, tá? Aqui eu tenho tinta guache normal, acrylex, beleza? Você pode estar utilizando a tinta guache para trabalho escolar. Você pode estar utilizando tinta artesanal, certo? Eu vou escolher uns tons de rosa aqui para fazer o meu trabalho, ó. Certo? Que eu vou fazer o flamingo nesses tons de rosa. Vou precisar de uma bandejinha de isopor. Eu vou precisar de um estilete. É importante que o estilete esteja afiadinho. Só tem que ter muito cuidado porque é fácil de se cortar, tá? Quem não tiver estilete pode estar utilizando uma tesoura, só que essa tesoura é muito grande. Então, eu posso estar utilizando, a dica é essa tesourinha aqui. Essa aqui é uma tesourinha de unha. Ela é pequena para fazer os cantos do recorte, principalmente se o desenho é miudinho, como o stencil que eu fiz, que é esse daqui, né? Que tinha bastante cantinhos para cortar. Então, uma tesourinha de unha, a maioria das pessoas tem. Aí, eu posso estar utilizando o dedo para pintar ou essa esponjinha aqui. Qualquer pedacinho de esponja de louça, isso aqui era de uma caixinha de joia. Eu vou precisar de um papel carbono. Quem não tiver o papel carbono pode estar utilizando um lápis, certo? Eu gosto de utilizar esse 6B, que ele é bem macio e fica bem forte. Então, se você não tem o carbono, pode ser um lápis, tá? Se você não tem estilete, pode ser uma tesourinha de unha. E você vai precisar de uma caneta para estar passando o teu stencil pro papel. Em qual papel que a gente vai fazer? Bom, o desenho você pode fazer numa sulfite, pode imprimir no computador. Quem não tiver impressora vai estar podendo pegar um desenho de uma revista, um desenho de uma figurinha, ou até mesmo fazer o seu próprio desenho, né? Não precisa necessariamente ter impressora. E aonde que a gente vai fazer o stencil? Qual material? A gente vai precisar de uma cartolina. Por que cartolina? Porque o sulfite, ele é muito molinho, então quando tem cantinhos para recortar, ele acaba rasgando ou acaba na hora de pintar entortando. Então a gente precisa de uma cartolina ou um papelão mole, tipo de uma embalagem de cozinha, sabe? Que eu tenho sempre guardado umas caixas de embalagem, sabe? Tipo caixa de filtro de café. É um papelão bom, que ele é mole para cortar e não é grosso que nem uma caixa de papelão de supermercado, por exemplo. Então, quem não tiver cartolina não precisa comprar. É só pegar, por exemplo, essa caixinha de guache aqui é um papelão bacana para fazer stencil, tá vendo? Isso aqui, ó, é um calendário, tá? Que eu não tô usando mais. E eu guardei por causa do papelão. Então, tudo reutilizável, tudo reciclável. Uma caixa, por exemplo, de álbum, ó, eu ia descartar, eu guardei para poder fazer esses trabalhos, ok? Então, vamos começar. Bom, eu vou começar o trabalho, então. Eu escolhi o flamingo, certo? O desenho do flamingo. Eu vou precisar da cartolina agora e do carbono. Olha, isso aqui é o carbono do Banco do Brasil, super antigo. A tinta do carbono para baixo. Geralmente a tinta fica embaixo e os desenhos aí da propaganda ficam em cima. Então, você coloca o teu desenho, o carbono virado a tinta para baixo e a cartolina.
Aí, você vai colocar um clips ou dois, né? Para que quando você estiver desenhando, o desenho não mexa. E aí, eu vou precisar de uma caneta, tá? Para estar desenhando. Eu vou ensinar vocês também a fazer o carbono, para quem não tiver o carbono em casa, fazer o carbono com lápis de desenho, tá? Você vai riscando e o desenho vai sair lá embaixo, ok? Eu vou tirar, né? Ficou o desenho lá, tá? Agora eu vou ensinar vocês, para quem não tem carbono, eu vou ensinar vocês a fazer o carbono, certo? Como é que a gente faz? Eu tô com o desenho aqui, atrás do desenho, eu vou pegar o meu lápis, eu gosto de usar esse 6B, para quem não tem 6B, pode ser qualquer desenho, lápis preto, é só você forçar bastante. Aí, você vai fazer o seguinte, atrás do desenho, você vai pintar. Cubra todo o espaço onde está o desenho. Virei, tá pronto. Agora, vamos tentar fazer assim. Sem o carbono, somente com a pintura do lápis atrás. Olha lá, mesma coisa. É claro que ficou mais claro, né? Porque não é tinta, é lápis grafite. Então, ficou assim. Eu vou fazer nesse daqui, pra vocês verem que dá certinho, tá bom? Então, eu vou cortar aqui, né? Pra ficar um espaço menor de trabalho. Então, desenho com carbono e desenho com carbono feito com grafite, ok? Bom, agora a gente já desenhou, nós vamos cortar o flamingo. Então, eu vou utilizar o estilete e para alguns cantinhos que for preciso, eu posso estar utilizando a tesourinha de unha, tá bom? Não precisa abrir muito, você pode deixar pouquinho. O estilete tem uma travinha aqui que você trava para a lâmina não descer. E aí, é importante que você coloque um vidro, ou se tiver uma mesa assim de fórmica, velha, como a minha, ou põe um papel, uma caixa de papelão embaixo para não estar estragando a mesa de casa. E a gente vai começar então a recortar, tá? Eu vou começar aqui pelo bico. Você firma bem a mão e vai cortando. Eu tenho mania de ficar virando a folha, tá? Mas isso é mania minha. Você pode estar mexendo a folha para te auxiliar. Deixa eu ver se tá bom o fio desse meu estilete. Tá cortando. E você vai puxando, né? Com a pontinha do estilete, tá? Cuidado, né? Sempre para não tá rasgando. Vocês repararam que tem um pedacinho aqui da perninha, ó, que tem um detalhezinho que ficou no meio, então ele vai precisar continuar aqui, tá bom? Então, eu vou precisar dar um pinguinho de cola daí no meu trabalho. Vou deixar ele aqui do lado,
tá? E quando eu for utilizar o molde, eu vou colocar esse pedacinho aqui, como é no desenho, tá? Só que é invertido, né? A gente chama esse molde aqui, molde positivo, e esse aqui a gente chama de molde negativo, tá bom? Eu tirei o positivo, ficou o negativo aqui, que é o mesmo que stencil. Então, eu vou precisar agora de uma folha de sulfite, tá? Para que a gente possa estar fazendo o nosso stencil. Eu vou precisar do molde negativo. Vamos lá? Então, peguei a folha de sulfite e vou colocar aqui. Eu vou precisar de uma colinha bastão agora. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um clips aqui. Opa! Né? Outro, para ele não dançar, é importante que você coloque em 2 lugares diferentes, ou ainda embaixo. Se você tá fazendo no papel, no caderno, né? Se você tá fazendo na parede, o que que você vai fazer? Você vai pegar fita crepe ou durex, uma fita que não manche a tua parede também. Vocês estão vendo que eu tô com o molde colocado aqui, né? E vou agora alinhar a partezinha da perna. Então, eu vou passar um pouquinho de cola bastão aqui, para não sujar o meu trabalho de cola, né? E vou colar aqui, ó, tá? Depois a gente tira, sem problema nenhum, tá bom? E vamos começar, então, a pintura, ok? Você vai precisar de uma bandejinha, né? E aí, eu vou pegar aqui o pincel só pra colocar na bandejinha, tá? Eu vou colocar aqui as cores que eu vou utilizar. Certo? Aí, a gente pega um paninho, né? Pra não misturar, não sujar as tintas aqui. Eu vou colocar separadamente, certo? Ok, eu vou precisar, então, das tintas e vou precisar aqui deixar meu paninho do lado pra mim tá limpando o meu dedo, ou eu vou precisar da espuminha. Aí, você faz o teste e vê o que você acha mais interessante usar, tá bom? Eu vou fazer com o dedinho. Lembrando que você pode também utilizar a guache, né? Essa guache de 12 cores aqui, eu tenho 2 tons que fica bem interessante. Se você tem a guache de 6 cores, a guache de 6 cores não tem rosa, mas como que faz o rosa? O rosa você pega o vermelho e um pouquinho do branco, mistura e vai dar o rosa, tá bom? Então, pode ser o guache também. Eu vou fazer com essa tinta artesanal aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, tá? Vamos começar por cima. Vamos começar com a cor mais escura. Olha, eu pego um pouquinho no meu dedo, certo? E eu tiro no excesso no próprio pratinho mesmo, tá? E vou batendo. Sempre cuidando para não ter excesso, porque senão acaba que vai borrar os contornos, tá? O primeiro que você fizer, geralmente ele vai dar um borrãozinho, tá bom? Mas depois você vai pegando prática e vai ficando bom. Eu acho que esse aqui borrou, sabe por quê? Porque eu pus muita tinta, vamos ver? Não borrou. Então, a gente vai cuidando, né? Eu quero fazer a parte do bico um pouquinho mais escura, então, eu tô utilizando a tinta mais escura que eu escolhi ali, um pedacinho da cabeça do flamingo aqui, ó. Aí, a gente limpa o dedinho e eu vou utilizar o rosa aqui, tiro o excesso para fazer essa parte. É legal porque você vai dando um degradê e isso dá um efeito no teu trabalho, sabe?
Olha aí, tá pronto o flamingo. Você pode também estar utilizando a esponjinha. Vamos fazer um pedacinho aqui? Só para você ver como é que fica com a esponja. Eu seguro, né? Eu seguro aqui, ó. Vamos pegar um pedacinho aqui do lado com a esponjinha, tá? Eu vou fazer aqui um rosinha mais claro agora. Mesma coisa, né? Deixa eu pôr aqui para vocês enxergarem. Mesma coisa. Eu tiro o excesso, olha aqui o tantinho de tinta que eu tô colocando e vou batendo. Ó, ela dá um efeitinho espumado assim, ó. Se você quiser fazer esse efeito espumadinho assim também, sem pintar de uma maneira uniforme, também dá. Vou fazer inteiro para vocês verem, ó. É rapidinho. Fica muito legal também. Então, eu aconselho, quem for fazer na parede, utilize a espuma, tá? Porque é menos chance de borrar. Tá vendo aqui? O dedo, ele acaba ficando um pouquinho de excesso, né? Quando você não tem um pedacinho de esponja, você utiliza o dedo. Mas se você quer fazer uma coisa mais elaborada no teu quarto, que não quer que tenha borrões, claro, né? Você vai estar olhando para aquilo todos os dias. Então, você capricha um pouquinho mais, corta um pedaço de esponja, de louça, né? Que ela é mais ou menos nessa textura aqui. Pedacinho, olha, um quadradinho de nada, não vai nem fazer falta lá na esponja de louça. E vai batendo. Sempre segurando, né? A cartolina que você fez o molde lá, tá? Vou pegar mais um pedacinho. Só para você ter ideia de como que fica. Olha lá, ficou bem mais interessante você que vai fazer na parede, fazer com esse pedacinho de espuma. Se você não tem, você vai fazer com o dedo, tá? Então, ó, com o dedo e com a espuma, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou desse trabalho, curte nosso trabalho, compartilha e se inscreve para ajudar nosso canal, tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima ideia. Tchau!